A coluna do Igor Gadelha traz hoje a informação de que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o Paulo Aze, do União da Bahia, deve atender ao menos um dos pedidos da defesa de Carla Zambelli, do PL de São Paulo, na representação sobre a perda do mandato da deputada. A coluna, Aze disse não ter impedimento para Zambelli se defender na comissão por meio de videoconferência, como já foi feito em outros casos. A parlamentar bolsonarista está foragida há um mês, supostamente na Itália. E o pedido para que Zambelli preste depoimento aos integrantes da CCJ por vídeo já foi feito pelo advogado da deputada, o Fábio Panhosi, na defesa protocolada na comissão nessa quarta-feira. O advogado também pediu que diversas testemunhas de defesa sejam ouvidas, dentre as quais estão o hacker Walter Delgatti Neto, atualmente preso por ordem do STF, e o general da reserva Sérgio Nogueira. E é justamente com ele que a gente vai falar agora, o advogado da deputada, o Fábio Panhosi. Muito boa tarde, Fábio. Doutor, primeiramente, qual é a expectativa da defesa do relatório do relator na CCJ e também da votação de perda ou não de mandato? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Na verdade, na CCJ, a gente tem muita confiança de que a deputada vai poder se defender, então, pelo que noticiaram agora há pouco, pode atender um dos pedidos da defesa, que é realmente a Carla poder estar ali ao vivo, podendo dar sua versão, porque até hoje foi negada a versão dela, ninguém ouviu nada da Carla, a não ser por as redes sociais, que na verdade ela não tem mais, mas a expectativa hoje é uma boa expectativa para a defesa, para que a Carla continue como deputada. Lembrando, né, que o relator, o deputado federal Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, ele tem prazo de 5 sessões da CCJ para fazer essa entrega. Ele disse que vai entregar um relatório técnico dentro ali da Constituição Federal. Agora, em relação à extradição, ou até a saída, ou mudança da deputada do país, ela deve voltar? A defesa estuda uma volta da deputada, doutor, ou não? Ela vai seguir foragida na Itália? Boa pergunta, Natália. A deputada nunca quis estar fora do Brasil, né? A trajetória começou por um tratamento de saúde, em que a deputada tem realmente vários problemas de saúde já há muito tempo. Nesse meio do caminho, ela recebeu a notícia em que ela teria sido condenada a 10 anos de prisão e ela não teve direito ao grupo, na verdade, ao duplo grau de jurisdição, né, de pedir o seu... Ela teve a sua defesa cerceada, na verdade. E nesse momento ela falou, bom, não vou ser julgada de forma clara no Brasil e eu vou voltar a partir do momento que os ânimos acalmarem. Então, assim, nunca foi desejo da Carla estar fora do Brasil, longe da sua família, longe da Câmara que ela tanto ama, com 1 milhão de votos praticamente. Então, ela não se recusa a vir ao Brasil, mas ela quer ter um julgamento justo, ela quer ter direito à ampla defesa, ela quer poder ter o seu recurso que foi negado no grau judiciário. Mas aí, então, não tem ainda a previsão dela voltar? A previsão ainda não, a gente tem um processo de extradição em andamento, né? A gente está aguardando a justiça italiana se pronunciar para que a gente possa entender qual vai ser o melhor cenário para Carla, né? Se ela vai ficar, de repente, cumprir pena na Itália, se ela prefere, ou se for o caso, cumprir pena no Brasil, como houve já outros casos de condenados podendo exercer sua atividade como parlamentar e depois voltando para o sistema prisional. Então, isso depende muito do momento e do que vai acontecer daqui para frente, né? Ela tem esse plano, doutor, de trabalhar por videoconferência, né, continuar atuando mesmo de longe? Ela tem. Na verdade, trabalhar por videoconferência de longe não vai funcionar, né? Pelo regimento interno da casa, ela tem um tempo, se eu não me engano, até agosto ou setembro, que ela pode ficar afastada das suas funções, né? Por isso que a gente está buscando uma solução rápida. Nós queremos que a CCJ tenha, na verdade, um andamento rápido, para que ela saia dessa angústia também de saber se ela pode vir, então, a cumprir pena no Brasil, e aqui ela pode fazer, de repente, o trabalho dela presencial, porque precisa ser presencial, não pode ser por videoconferência,
e ela depois volta para o sistema prisional, se esse for, né, a decisão final do judiciário, tá? Então, a gente tem ainda uma revisão criminal, a gente tem alguns recursos ainda da defesa para que possamos entender qual vai ser o melhor cenário para Carla, mas à distância ela não pode exercer suas funções como parlamentar. Doutor, então se a deputada continuar com o mandato, aí vai ter esse estudo de volta para ela. Agora, se ela perder o mandato, aí ela segue fora do país. Olha, isso é uma decisão ainda dela e também da justiça, né? Se a justiça italiana entender pela extradição da Carla, ela vai ter que vir ao Brasil e vai cumprir pena no Brasil. Se a justiça italiana, por sua vez, entender que a Carla vai responder um processo na Itália, ela também não vai fugir das autoridades da Itália, ela está à disposição, inclusive, como eu disse, ela não foi notificada oficialmente, o advogado da Itália não foi notificado oficialmente para que se inicie um processo judicial, mas ela poderia sim cumprir pena na Itália, caso esse seja o entendimento da justiça italiana. E ela, estando lá na Itália, doutor, ela não pode ser presa dentro da casa dela, né? Sim, porque, na verdade, ela não cometeu um crime na Itália ou em qualquer outro país, né? Em tese, ela cometeu um crime no Brasil. Esse crime não é conexo na Itália. Então, lá existe uma prisão administrativa, o que pode, né, o grupo especial da polícia na Itália prendê-la para fins administrativos. Então, ela é presa e aí vão decidir sobre esse processo, né, no Ministério da Justiça, se ela é extraditada ou não, né? Caso o Ministério da Justiça entenda que ela não deve ser extraditada e ela, por ser cidadã italiana, ela tem direito a recurso, ela responde então um processo judicial com todos os trâmites como se fosse aqui no Brasil, né? Com graus de jurisdição, com Suprema Corte, e ela pode sim responder esse processo em liberdade, né? A gente depende das autoridades italianas. E esse tratamento em que ela saiu do Brasil lá atrás, né, antes de chegar à Itália, era um tratamento urgente, doutor? Ela pode ter problemas de não continuar fazendo esse tratamento, porque ela não... ou ela pode continuar fazendo esse tratamento, ou passar a fazer esse tratamento lá na Itália? Na verdade, esse é um ponto até crucial, porque no momento ela carece de tratamento, mas a deputada ela tem problemas de saúde muito, muito antes de ser parlamentar, né? Então, isso está nos processos, isso é sabido, ela tem problemas cardíacos, ela tem problema de fibromialgia, então são vários laudos em que ela precisa realmente de tratamento. Não foi a primeira vez que ela saiu para se tratar, então ela toma vários medicamentos por dia, então isso não foi uma desculpa para fuga, apesar de muita gente achar, não foi esse o intuito da saída dela do país.